Se juntarmos a isso, premiar, financiar, porque é mesmo preciso um apoio e financiamento à transição, para quem precisa de mudar de sistema. Sim. É preciso premiar os que já estão a fazer, premiando-os a partir dos resultados que estão a conseguir trazer, não é? E nesse aspecto eu acho que seria muito interessante que houvesse que os agricultores fossem considerados, estão a fazer serviço público, tal como alguém da função pública da paisagem trabalha, também. está no serviço público, o agricultor está no serviço público. Porquê? Porque é ele que nos dá a alimentação, mas que, quando trabalha bem, está a contribuir para termos mais água, mais nutrientes, está a contribuir para todo o círculo de reciclagem de nutrientes. Então, está a contribuir para uma paisagem equilibrada, não é? Que ele sozinho, as pessoas às vezes não têm a mínima noção da importância que um bom agricultor e um agricultor regenerativo dá-nos de comer, produz água, a água também se planta, produz água, produz nutrientes, produz biodiversidade. Então, porquê é que esta pessoa tem que vender produtos e, em primeiro lugar, não é pago pelo serviço que está a fazer à sociedade? E nomeadamente, porque há muito aquela coisa dos agricultores que estão sempre a receber fundos, levam os fundos todos, se calhar, em vez de receberem subsídios, na verdade, deveria ser pago o seu serviço, mas não é incondicional. Eu diria que é quase como se tivessem um rendimento que lhes é assegurado, não é? Para tomarem conta do terreno, é condicional, do território. está condicionado ao facto de eu estou a produzir alimento ao mesmo tempo que eu estou a produzir os serviços de ecossistema que o planeta precisa. E que todos nós, pessoas, humanos e outros seres vivos, precisam, e os próprios círculos naturais precisam para que o planeta se autossustente. E eles deveriam ter. E, portanto, para mim, essa é uma das medidas de política mais importantes. Para termos isso, muito interessante. Eu começaria por termos uma Secretaria de Estado para a transição agroecológica e alimentação sustentável. Bem-vindos ao episódio com Marta Cortegano, No Seu Melhor. Estamos na segunda temporada de No Seu Melhor. Este podcast tem como objetivo abrir a nossa imaginação àquilo que nós desejamos para o nosso futuro e que o futuro seja efetivamente a nossa vida no seu melhor. E hoje a nossa convidada Marta Cortegano vai falar comigo sobre o sistema alimentar no seu melhor. Temos nesta segunda temporada o apoio da Lisboa é Nova e também da Alves Ribeiro, que estão a acompanhar o processo durante a segunda temporada de No Seu Melhor. Marta, obrigadíssima por estares aqui hoje e por aceitares falar sobre este tema que eu sei que te é muito caro. E antes de entrar no tema, queria muito que tu também falasses um bocadinho como é que tu chegaste a este tema, qual foi o teu percurso, Marta Cortegano, antes de chegar à regeneração e ao sistema alimentar no seu melhor. Qual foi o teu percurso e como é que tu descobriste a tua paixão neste caminho? Obrigada, Lívia. Olha, para mim é um gosto estar aqui. Vou tentar estar no meu melhor, dentro do possível, e fazer parte desta temporada. Então, como é que cheguei aqui ao sistema alimentar? Não foi óbvio, não foi imediato, então deixa-me dizer-te que... Também cresceste num contexto muito selvagem, não é? Cresceste em Sintra, eu sei que temos isso em comum, a nossa infância na Serra de Sintra. Cresci em Sintra, não nessa parte, o lado selvagem, é o lado periurbano, se vamos por aí. Então essa também é uma selvageria, não é? Cresci, de facto, no concelho de Sintra e desde sempre sim, tive esse fascínio pela Serra de Sintra. Eu ia sempre, normalmente as minhas tardes, sempre que podia, esgueirava-me para a serra mesmo, gostava de estudar na Biblioteca de Sintra, mas gostava acima de tudo de subir serra acima até o castelo ou procurar e descobrir muitos lugares na serra. E essa ligação à parte da floresta sempre foi uma coisa muito, muito forte em mim. Portanto, esse gostar de estar na floresta, de me sentir muito bem dentro da floresta e no Parque Natural, no caso, aquela zona Parque Natural Sintra-Cascais, sim.
sempre de facto foi um fascínio e por isso, apesar de eu no meu secundário ter estado em desporto, era já muito convicta que queria tirar a Engenharia Florestal. Portanto, Uau! sim. Então, tu em que idade mais ou menos é que ficou claro para ti que Para querias mim, ir para aí? ali, eu fui para desporto, portanto, aos 15 anos, mas Sim, ali no ok. segundo ano de desporto, portanto, o equivalente ao no 11º ano, eu já Já sabia muito bem, sabias já o caminho. sabia, e aliás, sou daquelas pessoas que preencheu o boletim apenas num sítio, só pus aquilo, mais nada, era aquilo. Não havia Na verdade, opções. eu gostava muito de arquitetura paisagista também, Aham. essa parte de poder, principalmente a parte ligada ao planeamento paisagístico e tudo isso, mas quando eu desenho um cão, aparece um cavalo e, portanto, assim, as minhas competências... Achaste que o desenho era importante? Achei que o desenho era capaz de dar jeito, de ter o mínimo, os mínimos, pelo menos os mínimos, e eu não tenho os mínimos. Então, a parte florestal foi aquela que me cativou mais. Mas, curiosamente, apesar de, por acaso, nas optativas, sempre fiz as de arquitetura paisagista, exatamente Nice. as ligadas ao planeamento, ordenamento, etc., porque é uma área que realmente também gosto muito. Mas, por outro lado, também ligado à minha vida familiar, a minha família é do Baixo Alentejo, portanto, daquela geração que nos anos 60, 70, aquele período de migração muito grande para a cidade, não é? E então acabaram por vir todos para essa zona, de Sintra. Mas eu sempre gostei muito de ir ao Baixo Alentejo. E tenho... E sempre sentiste aquela ligação de isto também é estar em casa? Sim, completamente. Portanto, sempre tive muito Porque são realidades muito diferentes, não é? Eu lembro-me as primeiras vezes que eu fui, isto é totalmente diferente, é um outro planeta, não é? E por isso é muito interessante. É verdade, sim, na verdade... E neste caso, e até porque Mértola, não é? Tirei o curso, ainda trabalhei aqui há algum tempo em Lisboa, mas de facto eu tinha mesmo como esta questão fixa de ir para Sul, da minha estrada vai para o Sul, não é? Podia ter sido mais a Sul, podia ter sido África, era uma opção, mas o Alentejo era mesmo algo que me fascinava. Aliás, também já tinhas deserto a aparecer no Alentejo, portanto Sim. o deserto estava no caminho. Sim. Esta ideia estava muito clara para mim e lembro-me de haver uma altura que passei por Mértola. Mértola é um local onde já há muitos anos que há um envolvimento da sociedade civil com projetos muito interessantes, desde a arqueologia, a própria forma como o Parque Natural foi construído, e eu tinha essa ideia, portanto, ia percebendo que dentro do Baixo Alentejo era um local muito interessante, onde se passavam coisas bonitas, não é? Onde as pessoas estavam a colaborar com as decisões. Sim. Yeah. E isso atraiu-me. Eu lembro-me de dar um momento que eu passo em Mértola e que parei em frente ao rio e de pensar, é neste local que eu gostava de ficar. Nice. Sim. E a verdade é que passado um ano eu recebi... trabalhava numa consultora e recebi o currículo... Em Lisboa, estavas aqui em Lisboa? Sim, estava aqui em Lisboa e recebi o currículo de uma rapariga que trabalhava em Mértola. Era coordenadora de projetos em Mértola e eu vi os projetos em que ela trabalhava e pensei, que interessante, esta rapariga faz coisas muito giras. E portanto mostrei o currículo ao meu diretor e disse, sim, de facto é muito interessante, mas quer dizer, o que ela podia fazer fazes tu, não é? Portanto, somos uma empresa pequena, não temos possibilidade. Então, daí eu liguei à rapariga e disse-lhe, olha, já percebi que trabalhas em Mértola, tens um trabalho que eu acho muito interessante, a tua experiência, e valorizámos, vimos aqui na empresa o teu currículo, é muito interessante, infelizmente neste momento não temos vagas, a não ser que eu me vá embora. E então estava aqui a pensar, por outro lado, que todo o sítio onde tu trabalhas também vai precisar de alguém porque tu te vais embora, tu te queres ir embora. Então, o que é que tu achas de nos encontrarmos a meio caminho em Évora e conversarmos sobre isto? E fizemos isto, ela foi de Mértola, eu vim, era no Estoril, esta consultora trabalhava em Lisboa e Estoril, encontrámos-nos a meio do caminho, conversámos um bocadinho e o desafio foi, então tu convences o teu diretor que eu sou a pessoa certa para o teu lugar, que eu faço a mesma coisa. E foi assim que eu fui parar a Mértola, o que não deixa de ser curioso, porque efetivamente é muito diferente ir ao Baixo Alentejo de férias. Eu ia muito principalmente a Moura e a Barrancos e principalmente ias de passagem ou ias de passagem de férias principalmente. Tinha uma paixão muito grande principalmente por Barrancos, que é onde é toda a família da minha mãe. E a diferença entre ires a um sítio onde tu vais às festas, onde vais de férias, onde vais, não é, conviver,
quando tu chegas a este banho de realidade do que é morar no dia a numa dia vila no Baixo Alentejo, e em Mértola, que tem características muito específicas de despovoamento, tem 4,8 habitantes por quilómetro quadrado, na altura tinha um bocadinho mais, mas era 5, qualquer coisa, portanto não é muito mais. É um território muito vasto, mas com muito pouca densidade Sim, populacional. muito pouca. Para se ter a noção, que às vezes a gente diz este número e as pessoas não sabem, por exemplo, a Amadora tem 7.100, se não me engano, 7.000 quilómetros quadrados. Habitantes por quilómetro quadrado. Portanto, nós em Mértola temos 4,8 habitantes não é 4.000, é 4. 4,8 pessoas, não é? 4,8 habitantes por quilómetro quadrado. É muito interessante perceber e os desafios que vêm com isso. Sim, e porque ademais não é só serem poucos, era também o perceber, para quem, eu na altura tinha 28 anos, quando fui para lá, e tinha, portanto, toda aquela energia, toda aquela pica de vou mudar o mundo, não é? Toda muito arrogante, não é? Aquela ideia muito arrogante que vimos de Lisboa. Ainda bem que temos essa arrogância, quando temos energia para fazer. Sim, que achamos que sabemos imensas coisas, e vamos trazer imensas ideias e tudo isso. E deparar-me com a realidade crua e dura, que era a maior parte dos jovens, e não jovens, era sair, não é? Portanto, o desejo maior era, no fundo, o sucesso é partir, o sucesso é ir-se embora. E isso para mim, que gosto e gostava tanto daquele território, não é? E tinha tanto aquele sonho de ir para o Baixo Alentejo, então quando finalmente lá estou, aquela percepção que o sonho maior de todos é ir-se embora, foi uma coisa que me magoou e mexeu profundamente comigo. É quase como dizer que o teu movimento está fora de contexto. Sim, que não faz sentido, que não há nada a fazer, não é? Que viramos, quando na verdade era exatamente, o meu sonho era exatamente o contrário, ou seja, era acreditar piamente que o Baixo Alentejo não tem que ser aquele território de não oportunidade, que pode ser Mas um território muito valorizado. Mas pessoas nessa etapa já? Encontraste algumas pessoas que tinham as mesmas crenças de possibilidade, de o que podia acontecer de positivo, como tu? Ou sentiste muito, digamos, a exceção? Olha, é um caminho, porque eu chego e caio numa associação e num projeto que tinha um trabalho já de vários anos, consolidado, a fazer muito trabalho, e vindo exatamente da engenharia florestal, e uma das áreas que me fascina muito é tudo aquilo que são recursos numa floresta, que não o principal que nós conhecemos da floresta enquanto recurso, que é a madeira, não é? Ou a celulose. Eu, no meu caminho da engenharia florestal, na verdade, essa era a parte que me interessava menos. Eu gostava muito da ideia de tudo aquilo que nós podemos tirar, a vida que há na floresta. Aquilo que não é medível no nosso sistema. Então, um dos projetos, quando cheguei lá e que comecei a desenhar-se na minha cabeça, mas depois foi desenhado coletivamente, foi a ideia de trabalhar os recursos florestais não lenhosos, ou os chamados recursos silvestres, que era olhar e pensar, mas porquê que nós falamos tanto aqui no Alentejo, e ainda tem a alimentação, tanto do solo e da paisagem à alimentação. Quase toda a alimentação no Alentejo é à base do pão, das ervas, não é? Aromáticas. As ervas aromáticas estão muito presentes na gastronomia e elas cresciam por ali, por todo o lado, não é? Mas, na verdade, não havia produção de plantas aromáticas e isso não era visto nem valorizado como um possível recurso. O figo da Índia, que apesar de ser uma espécie exótica, é uma espécie que existe muito e que era usada para fazer sebes e outros, e que é um fruto, é um super alimento, não é? E eu sabia que em Marrocos, Sicília, etc., em tantos locais é um produto com mercado. Num sítio onde é muito difícil fazer frutas, há uma fruta de áreas desertificadas que cresce espontaneamente lá, e não era aproveitado. E não é aproveitado, incrível. Os cogumelos. Então, desculpa, o figo da Índia que eu vejo hoje em dia, que já é aproveitado, nessa altura ninguém respeitava, caía... Não, nessa altura, e estamos a falar em 2008, que passado um bocadinho deve ter sido mais ou menos quando começaram alguns dos primeiros produtores, mas não havia produtores de figo da Índia em Portugal. Isso me perdoa algum produtor que já existia, é um pioneiro, obviamente pode haver um ou outro pioneiro que tenham começado mais ou menos nessa altura, mas o boom foi realmente depois, portanto foi depois disso que começaram, exatamente, e muito relacionado com este processo que te vou explicar. Os cogumelos, por exemplo, em Mértola, apesar de ser um sítio muito seco, há tradições pontuais em alguns locais, quer de apanhar a amanita ponderosa, que é chamada de silarca, nos sítios, mas que em Mértola eu acho tão bonito. Que se come. Sim, não é que se come, é delicioso, é dos melhores cogumelos que existe, é fantástico, é um cogumelo fantástico. Mas eu acho tão bonito que em Mértola não lhe dão um nome, chamam-lhe o cogumelo.
Mas eu acho tão bonito porque assim, é como É o ele. expoente máximo, é aquele, não é? Aquele cogumelo é O o que tem que resto ser. são Exato, secundários. os outros não se comem, mas também há as tubras, não é? Que na verdade as tubras é uma espécie muito semelhante às trufas, não é? Yeah. Obviamente não tem aquele odor bastante intenso, mas as pessoas comem muito na gastronomia tradicional, não é para ser usada à raspinha, é mesmo para comer como se fosse um cogumelo, mas também super interessante e que eu vi exatamente a mesma espécie, que é, no facto é a Coiromycia gangliformis, porque na parte Ganda mais norte palavrão. do Alentejo é outra tubra, não é? É Yeah. uma Trefesia arnária que tem menos sabor. Ok. A nossa tem... Aquela do Baixo Alentejo. Aquela tem mais sabor. Muito que bom. é a mesma que em muitos sítios no norte da África também se vende e que eu acabei por encontrar na internet La Truffe de Désert a 200 euros. Uau. Mas que ali as O senhoras quilo, na a peça, o quilo, 200 euros, portanto não tem Nice. comparação com as trufas brancas de trufa alba de 2.000 euros, Sim. mas mesmo assim 200 euros o quilo, quando Não é ali nada o que é que mau. acontecia em Mértola? As senhoras vendiam num saquinho de plástico à beira da estrada a 10 e a 20 euros o quilo, quando eu cheguei era o que acontecia, não é? Uau. Portanto, como basta pôr um nome em francês e a coisa resulta... Fica sofisticada. Exato, mas pronto, o ponto era, já para não falar a questão da caça, ou seja, Mértola tem um historial muito interessante relativamente à componente E é a cinegética. capital da caça neste É a momento. capital não é? da caça, mas que fez um percurso muito interessante de ordenamento e de boas práticas de caça, que eu não vou dizer que é em todo o lado que é assim, não estaria a dizer verdade, mas também tenho que dizer que há muito bons gestores a fazerem um bom trabalho A gestão de do cinegética. território de forma a que a caça esteja no seu melhor. É um pouco Exatamente, isso, não é? ou seja, que e a a caça- escola ao sul Há uma escola profissional, sim, com um trabalho muito interessante, que começou exatamente naquela expoente que Mértola se destacou muito, que foi a componente de arqueologia, mas que ultimamente tem estado muito virada também para a gestão cinegética, o que é muito interessante, porque os alunos entram com a perspectiva de querer aprender a caçar, e caçar naquele sentido de matar animais, Sim. e saem de lá como gestores da biodiversidade. Que é Ou incrível, seja, porque totalmente sem biodiversidade diferente. não tens os Exatamente. animais bem. Tá. Mas voltando um bocadinho atrás, Sim, mas para eu queria te um bocadinho explicar o teu o contexto caminho, do meu caminho, mas te explicando o deste porquê. muita cor. Sim, sim. É ótimo. Então, a caça, a pesca, outro recurso, o medronho. Não é? O medronho, muito conhecido, para bons apreciadores que tu não és da aguardente Não. medronho. Mas adoro comer medronhos maduros. Lá está. É que, quando eu cheguei, percebi, e todo aquele fascínio da aguardente medronho que existe naquele território do Baixo Alentejo, porque eu fui para Mértola, mas desde cedo sempre foi a ideia de olhar o Baixo Alentejo como um todo e não Como um não sistema só. mais amplo. Exatamente. Então, o medronho era um dos recursos que me fascinava. Porquê? Porque eu desde pequena, que para ir para a escola, tinha que apanhar, supostamente, o autocarro para ir para a escola. Mas isto é em Sintra. Em Sintra, mas eu enjoo. Então eu nunca apanhava o autocarro. Eu tinha o passe, mas eu ia sempre pelo meio do mato, pela floresta. Ia a fazer o que? O caminho todo. Medronhos. Exato. O que era? Uma das árvores do subcoberto mediterrâneo que existe também Yeah. abundantemente em Sintra. Medronho. E a minha avó dizia que aquilo era bom e, portanto, eu Tu comia. comias. Não é? E quando eu chego aqui ao Alentejo e eu começo a dizer às pessoas, olha, mas porquê é que aqui há tantos medronhos? Porquê é que não aproveitamos os medronhos? As pessoas, Alentejo, Algarve, ali aquela zona, eu estou a falar do Alentejo, atenção, é o meu Baixo Interior. Alentejo, é o Alentejo, É o interior. é os de Sequeiro, não é o Alentejo de Sequeiro que faz ali fronteira com o Algarve. E todas as pessoas diziam, mas isso embeda, isso embeda. E eu fiquei a pensar comigo que é, Marta, ou isto explica muita coisa Sobre a tua vida. sobre a minha vida, Chegavas não é? à escola bem disposta. ou não é verdade. Ok. E de facto, comecei a tentar perceber um bocadinho melhor a questão do medronho. Bom, para dizer o quê? Que isto leva à constituição de um grande projeto que começámos a desenhar no território e que foi, na verdade, apanhou ali toda a zona de Baixo Alentejo, Serra Algarvia, que foi a ideia de desenhar um programa de valorização dos recursos endógenos para as áreas de baixa densidade, Incrível. a partir dos recursos silvestres do Mediterrâneo. E que queríamos saber como é que se pode produzir, não era simplesmente... Portanto, por um lado tens a realidade que é espontânea, por outro Exato. lado podes incentivar essa realidade, gerir bem o território para poder ter mais produção, é isto? Exatamente, a ideia de que a coleta pode existir, mas tem que ser sustentável. Claro, não, não e tem vais que haver tirar regras. tudo para não matar as coisas. Exatamente. Por isso é que é muito, muito interessante. Mas é. principalmente o que tu estavas a dizer neste sentido, que é porque é que se este território não tem água e tem solos tão esqueléticos, nós estamos a forçar determinadas culturas, Que era a questão principalmente dos os cereais.
E não estamos... Desde os romanos? Exatamente. E não estamos a aproveitar o que são os recursos silvestres que esta floresta de Montado nos dava, não é? Esta floresta de azinho, perdão. Esta floresta de azinho ou de sobre nos dava, incluindo a própria bolota, não é? E que, ou de outras árvores como a alfarroba, etc. Porque é que não estamos a utilizar estes recursos e estamos a fazer outras culturas que, na verdade, neste tipo de solos e com este clima estamos cada vez em situação de maior desertificação. E de perder também mais... Então, a partir daí, juntou-se todo um processo, e a verdade é que estamos a falar de um processo que eram 110 projetos e cerca de 90 parceiros. E porquê? Porque tínhamos, o que é que este processo fazia parte? Tínhamos desde os produtores e jovens agricultores que queriam fazer projetos de plantas aromáticas, de figo da Índia, lá está, de medronho, etc. Tínhamos a parte académica, que era, ok, mas a parte académica de investigação, o INIAV, por exemplo, que é, ok, mas se eu quiser produzir plantas aromáticas, quais são as melhores técnicas agronómicas? E como é que eu faço um bom secador para secar as plantas aromáticas? Ou como é que funciona um bom destilador? Depois, o mercado. Não, antes disso, a transformação. Mas como é que eu posso valorizar este produto para ser vendido no mercado? Como é que faço uma boa transformação, etc. Então, muita investigação acerca disso. E depois, por fim, e o mercado? Onde é que existe mercado para isto? Então, os projetos tinham toda esta componente, ok? Nice. E esta aproximação começa aí, ou seja, como que a partir desta base florestal, começa-se a fazer toda esta cadeia. E foi um dos primeiros processos em que eu estive envolvida no território, e lá está, não só em Mértola, era um processo de território e que me fez aprender muita coisa. Gosto muito de contar este episódio, se me permites, claro. Das melhores aprendizagens, que é foi a aprendizagem da humildade também, não é? Que é a aprendizagem de, vimos aqui cheio de ideias e isto vai funcionar e isto e aquilo, e de facto houve coisas que funcionaram, mas também houve imensas coisas que foram erros, que nos fizeram aprender para poder continuar no território e a fazer melhor. E eu lembro-me de uma altura... porque dizer-te que, apesar de ser um projeto que era muito participado no sentido de envolver muitas pessoas, ele não foi muito participado no seu desenho. A grande parte das coisas saíam da minha cabeça, não é? Ou da equipa. O desenho foi feito por ti, depois a participação veio a seguir. Tua equipa, ok. Já percebi. E que depois uma aprendizagem. Uma aprendizagem. Mas que depois íamos, eu fui apresentar este projeto em imensos sítios e ia convencendo as pessoas a entrar. E eu lembro-me, para mim, uma das provas de fogo foi quando fui a Barrancos apresentar o projeto. Que eu pensei, estas pessoas só me conhecem de ver a dançar em cima de uma coluna e agora venho aqui fingir que sou séria e apresentar um projeto. É um desafio. Para valorizar plantas aromáticas, cogumelos e medronhos. E espargos, era muito também as ervas silvestres comestíveis, era outro dos objetivos do projeto. Podes admitir live que eu comi espargos selvagens? Claro que sim, admitir. claro que sim. Que é um sonho. A valorização das ervas silvestres comestíveis fazia parte deste projeto, ou seja, das alabaças, as acelgas, tudo isso. Houve um trabalho muito grande de inventariação. No meu próprio mestrado a minha tese foi sobre isto e andámos a inventariar e a ver que plantas é que ainda existiam, quer aromáticas, cogumelos e ervas silvestres comestíveis. E eu gostei tanto quando fui a Barrancos, eu confesso que assim um bocadinho envergonhada, era a primeira vez que eu ia enquanto profissional. A casa de família. Exatamente. E não enquanto pessoa que ia simplesmente divertir-me nas festas, não é? E eu fiquei tão comovida porque houve várias pessoas que disseram até que enfim... que alguém olha para isto, não é? Com olhos de valor, não é? E que valoriza. De pessoas que acreditaram realmente, principalmente nestas componentes, porque há ali muito a questão da apanha dos espargos, dos cogumelos, pessoas que até tiram férias nas alturas sazonais que é para da coleta para poderem ir apanhar. Portanto, nice. Acontece muito essa tradição e eu fiquei muito comovida de ver validado que muitas pessoas sentiam isso como uma opção possível, que não era um disparate e uma alucinação daquela maluca. Portanto, confirmou o teu exatamente. Intuito de ir numa direção que era um bocadinho fora da caixa, exatamente. Não é? Não Agora a lição que eu ia contar, onde é que uma das lições ligadas a esse processo, mas que para mim foi um abre-olhos muito, muito importante. Dentro desse processo, até um pouco megalómano, não é? Como eu te disse, portanto, tinha 110 projetos, não é? Inclusive
Na altura houve a primeira vez que houve representação portuguesa organizada, não particular de empresas, mas organizada. Territorial. Territorial e não só. A nível nacional não havia outra também. Ok. Na Biofac, que é a maior feira de agricultura biológica, fomos nós que organizámos, porque percebemos que nós estávamos a produzir isto, mas queríamos produzir em modo de produção biológico, portanto a tal questão destes recursos também podem ser produzidos, mas em modo de produção biológica existe um nicho e ir procurar as principais feiras e empresas onde se poderia vender. E demonstrar. Exatamente. Que existe. E criámos, portanto, fizemos Mercado. um stand, fomos lá, fomos apresentar a várias empresas. E nesse caminho depois pensámos fazer o contrário. Então, na altura pensámos criar o Festival das Ervas e Chás do Mundo, na Amendoeira da Serra, que é uma aldeia muito pequenina, onde moram muito poucas pessoas. Não é dos lobos. A tua história dos lobos não é de lá. Contamos essa história depois, é daí, sim, a história veio daí, sim. Na Amendoeira da Serra, fazer este Festival de Chás e Ervas do Mundo e convidar, inclusive, os CEOs de algumas dessas empresas, das empresas ligadas às infusões, à cosmética. Os internacionais. Internacionais de França, Holanda, etc., que iam à Amendoeira da Serra conhecer estes pequenos produtores que não eram já só dali, eram do país inteiro, porque houve uma fileira de aromáticas que se começou a expandir e irem, nesse dia, estarem com um programa cultural também, muito bonito, etc. E o que acontece é que em Mértola já tínhamos ali 2 produtores, a própria associação onde eu estava produzia plantas aromáticas, tínhamos a Geraldine, no convento, também produzia plantas aromáticas, e depois tínhamos uma empresa que é a Val do Cuvo, que é o François Gorry, que faz uns óleos essenciais espetaculares, de grande qualidade, em biológico. Sim. Muito bons. E para nós era importante, mas atenção, além dos 3 locais, a ideia, como digo, o festival convidava todos os novos jovens agricultores da área do país a estarem lá, a expor, a mostrar, principalmente fazer também o B2B com estas pessoas que vinham. E o que é que acontece? É que eu, quando vou falar com o François, da Herdade do Valcovo, portanto, o nosso representante local de óleos essenciais e de grande qualidade, ele responde-me: não, Marta, olha, eu lamento, mas eu nesse dia vou vender para Tavira, para a feira de Tavira. Mas tu estás a brincar comigo, então, mas isto é um grande evento internacional. O que é que nós tivemos que mexer o mundo para trazer tudo? Vem este e o outro e aquele, e a empresa A e a empresa B. E ele disse-me muito seriamente: olha, Marta, eu, na sua pronúncia belga, eu aprecio muito o trabalho que tu estás a fazer, o trabalho é muito bonito, eu gosto muito, eu sei que tu te esforças imenso, agradeço imenso tudo o que tu fazes, mas os meus clientes não são essas empresas, os meus clientes estão em Tavira, é importante eu ir lá vender, eu não quero vender o meu produto a granel indiferenciadamente, eu quero vender o meu produto para alguém que aprecia o meu produto e estes vão estar em Tavira nesse dia e, portanto, eu tenho que estar lá. E eu entendo que tu fizeste isto tudo com a melhor das intenções, mas não me perguntaste se era o que eu precisava. E, na verdade, eu não preciso disso. Grande aprendizagem. Na verdade, foi. Acho que foi uma coisa muito importante de me dizerem, porque, como eu disse, e que eu sinto mesmo hoje em dia também, por isso às vezes tenho um bocadinho de tolerância, se calhar até maior, quando vejo muitas vezes em outras pessoas que têm a idade que eu tinha quando fui para Mértola e que têm toda aquela energia e um know-how muito grande, mas às vezes falta esta humildade de saber entender o território e, acima de tudo, perguntar às pessoas ouvir o que é que elas precisam. Não é? Em vez de acharmos que vamos salvar o mundo e que só temos ideias fantásticas, não é? Mas que na verdade não servem a quem lá está. E neste caso, simplesmente era mexer seca e meca quando aquela pessoa tinha ali a 75 km, 80, o mercado que precisava. Muito não é? bom. Isto também é muito interessante porque na altura, isto foi ali, este grande projeto foi na altura em que vem exatamente a crise e também por isso é que o projeto também teve tanto sucesso, porque o que acontece é que passam a haver muitas pessoas que estão desempregadas e que vêm nessa oportunidade do jovem agricultor de fazer um novo projeto, mudar de vida, ir para o interior, as casas eram mais baratas, as coisas na cidade estavam muito difíceis. Portanto, há muito também esse movimento de ir para o interior e há também aquela opção da exportação. Não é? Portanto, passamos temos que o país tem que ter viabilidade, não é? Há uma bancarrota, o país está de tanga, era a expressão, não é? O país está de tanga e era a ideia da exportação. Onde é que isto é muito interessante e cruza aqui com a nossa, até mesmo já história. Com a nossa história e a nossa, agora falo eu e o António, que é o António
era ele também um desses pequenos produtores de aromáticas, não é? Eu costumo dizer a brincar, mas isto é mesmo uma brincadeira, a Antónia perdoa-me se eu disser isto, que é, eu tinha que ser uma cobaia, não é? Tipo, se eu não convencesse o meu marido, não convencia ninguém, não é? Então, quando começou a ideia das plantas aromáticas e tudo isso, bom, mas na verdade eu e o António começámos essa experimentação das plantas aromáticas em modo de produção biológico, e a ideia era a tal questão da exportação, a exportação. Só que muito rapidamente percebemos que estávamos a exportar vento, ou seja, tínhamos sido iludidos com esta ideia de que há muito mercado e é muito bem comprado. Sim, havia mercado e bem comprado e pagava-se bem quando havia 1 ou 2 produtores em Portugal. Quando se passarem a ser 200, não é? E tivermos ali imenso produto por onde escolher, de altíssima qualidade, muito superior ao que vinha do Norte da África ou da América Latina, é verdade, e a qualidade paga-se. Sim, paga-se quando é rara. Quando a qualidade dá aos pontapés, não é? Quando é só, e todos os produtores estão desesperados para vender, a qualidade deixa-se de pagar. Ao mesmo tempo, começamos a perceber também que o modo como fazíamos agricultura não era o melhor para o solo, apesar de ser em agricultura biológica, mas não era adequado, e não é por ser agricultura biológica. Eu sei que as pessoas da agricultura biológica às vezes ficam um bocadinho chateadas quando eu digo isso, porque pensam que eu estou a insinuar que era um modo de produção biológico que não funcionava, e não é a questão. A questão é a forma como nós fazíamos agricultura biológica, em que para evitar as infestantes usávamos uma tela de cobertura, levou a que os solos... Sim, isto levado a outro grande problema de Mértola, que é a falta de água, leva-nos o António, nessa altura, parou o que estava a fazer, e eu, o projeto era um projeto conjunto dos dois, mas na minha vertente mais profissional de desenvolvimento local e procurar soluções coletivas, porque a questão das aromáticas era uma questão que nós também adaptámos, mas porque havia um sonho coletivo e de fileira, e começo a pensar, a olhar para o território e a pensar que, bom, se calhar realmente o biológico não basta, isto da exportação e a ideia de que temos é que vender para fora... É ar quente. Se calhar é ar quente, exatamente. No caso das plantas aromáticas era mesmo ar, porque nós exportamos volume, não é? Quando vai um caminhão, tu vendes plantas em volume, pagas o volume, mas vendes em quilos. Exato. E as plantas não pesam nada, mas ocupam imenso espaço. Estão secas. Portanto, é das piores desvantagens para a exportação que pode existir. Para o transporte rodoviário, sobretudo. Sim, se fosse de avião, assim, uns sacos pendurados nos aviões. Estamos a falar sempre de grandes quantidades e, portanto, era super desadequado. Pronto, isto tudo leva-me também, enquanto profissional e pessoa que pensa o desenvolvimento local, a começar a ter um novo olhar para o território, não é? Se juntarmos aqui as duas coisas, o episódio que eu estava a contar de é isto que eu preciso, este episódio de não pensar tanto o que é que, até nomeadamente o que é a estratégia nacional e esta opção da exportação, mas olhar o que é que o território precisa, nós precisamos mesmo de exportar, olhar para os nossos solos que tinham acabado de passar pelo trauma de fazer uma cultura num modo que nós pensávamos que estamos a fazer agricultura biológica, é fantástico. Sim, as nossas plantas tinham imensa qualidade, aliás, tenho imensas saudades de ver as minhas infusões daquelas plantas, mas de facto começamos a ver o solo a sofrer, não é? E tudo isto leva outra vez a um novo ciclo. E a um questionar, não é? A um questionar. Tentar perceber. E esse questionar fez irmos à procura de soluções. Okay? Então agora podemos perguntar esta pergunta de como é que vocês encontraram, tu sobretudo, como é que encontraste o conceito da regeneração no teu caminho? Como é que esse conceito... Porque a regeneração está muito ligada a este insight que tu disseste, que é o solo não está melhor depois de eu trabalhar com ele, não é? De fazer a produção. Portanto, como é que tu encontraste? Sim, portanto, estávamos exatamente nesse contexto, chegamos a esse momento em que realmente percebemos que é preciso mais do que simplesmente fazer o mesmo, não é? Então, o conceito de regeneração veio aqui e o conceito de desenvolvimento regenerativo, não é? Que vai muito acima do sustentável. Não, é porque é sinergias, não é? Não é uma questão de manter as coisas como estão, porque elas ainda estão mais ou menos bem, vamos segurá-las. É um conceito, não, temos que ter abundância, temos que investir naquilo que é mágico, naquilo que é mais... aquilo que cria vida, não é? No nosso caso, isto era muito presente porque se pensarmos na ideia de desenvolvimento sustentável e na ideia de deixar como encontramos para os nossos filhos, e se olhássemos à nossa volta naquele território... Deixavas deserto. Exato. Por alguma razão todos estão a ir embora. Ou seja, se nós deixarmos como está, ou mesmo fazendo o melhor que sabemos, esse melhor, o das práticas conhecidas, o que o sistema nos ensina a fazer,
se nós todos os anos vemos que houve várias coisas que me causaram esse questionamento, eu ainda vou acrescentar outro. Diz. É que eu era a campeã dos fundos. Não é? Tu sabias ir buscar... fundos, onde é que há dinheiros, os fundos, vamos buscar, fazemos, conseguimos, estes projetos todos, no fundo, foram a partir daí. Quer dizer, não havia por trás uma entidade com uma grande capacidade financeira. O que havia era a capacidade de irmos buscar os fundos, não é? Então, como é que num território como Mértola, se nós fôssemos ver e analisar, a verdade é que até era dos municípios que mais dinheiro recebia de fundos europeus, para tudo e mais alguma coisa, mas na verdade estávamos sempre pior, cada vez pior. E isso, se calhar, é porque estamos a seguir receitas que não são as mais adequadas para este território. E não é que as pessoas que lá estão fossem má motivadas ou não soubessem o que estão a fazer. Ou que queriam fazer mal, não havia essa intenção. A questão é que muitas vezes, lá está, os próprios fundos orientam para determinado propósito que pode não ser o mais adequado a determinado território. E lá está a questão da exportação. A decisão de exportar tudo tinha a ver com os financiamentos. Os financiamentos pagavam era para exportarmos, para procurar mercados externos e tudo isso. Mas, no nosso caso muito particular, e não quero interferir, sei que o António se vai ser convidado aqui um dia, portanto não quero entrar muito pelo que ele faz, mas só dizer esta componente, quando ele mudou de fazer plantas aromáticas para exportação e passar a fazer para consumo interno, quer as aromáticas, quer hortícolas, na verdade tornou-se mais rentável. Pois. Não é? Mas porquê é que ele fazia e porquê é que nós começámos por pensar isso? Como muitas outras coisas. Porque os incentivos diziam isso, não é? Exatamente. Portanto, esta é mais uma camada que eu ponho aqui em cima da questão em que contexto as estávamos políticas antes de chegar à demoram muito regeneração. tempo Sim. a mudar de caminho e não aprendem diretamente. Exatamente. E quem está no território está sempre a aprender e, portanto, às vezes esse desfazamento de tempo pode ser... Sim. pouco útil, não é? Pouco apoio. Não Exatamente. apoia também as economias locais a poderem ter o seu próprio sucesso, a sua própria sustentabilidade as suas económica. próprias necessidades e o que é que... Então, esse caminho leva a pensar aqui várias questões, não é? Por um lado, a própria paisagem, não é? Como é que a paisagem, como é que se entendemos a paisagem, o que é que ela tem, o que é que ela pode dar, mas conseguindo tirar de uma forma que não seja extrativista outra vez, não é? Ou que não comece a degradar Extrativismo, outra vez. aqui tu queres, utilizas a palavra para dizer que está sempre pior a qualidade Exatamente. do solo. Portanto, por isso estás a ser extrativa. Sim. Mas se tivesses uma cultura que o solo melhora, ou digamos, umas técnicas de produzir que permitem o solo melhorar, então é regenerativa. Sim. Então, é também para explicar um bocadinho Exatamente. o conceito, não é? Portanto, ela vem quer dessa componente da paisagem e principalmente dos solos. E atenção, Ok. que Mértola está sempre, se virmos, quem tenha curiosidade e vai ver os mapas de suscetibilidade à desertificação de Portugal, vai ver sempre Sempre o que máximo. Mértola está, Mértola, Alcotim, estão Castro Verde, estão ali nas zonas sempre de mais elevada suscetibilidade à desertificação, Yeah. não é? Pronto, Yeah. claro que obviamente isto tem a ver com fatores climáticos, históricos em termos do uso do solo, portanto há muitos fatores a contribuir, tudo bem, mas há outro também, claramente, que é o humano, que é a forma como nós trabalhamos o solo, Claro. não é? E que o interessante foi, nessa altura havia também, da minha parte, alguma frustração de, mas será que não somos capazes de fazer melhor do que isto, não é? Yeah. Porque supostamente, e mesmo no nosso caso pessoal, e no que eu estava a trabalhar com os outros agricultores, mesmo a fazer o melhor que sabíamos, que era pôr a agricultura biológica em cima da mesa e fazer os produtos que são endógenos de forma biológica, e ainda assim parecia que estava a piorar. Estávamos a roubar do solo. Exatamente. Então, isto, junto com este fator, também a frustração de aspectos, como eu contei, a história do François Gorry, portanto, aquela questão de o que é que as pessoas precisam, o que é que o território precisa, não é? Era o caso, ele disse, estou aqui a personalizar, mas no fundo ele personifica o que é que o território pode precisar e o território são várias pessoas com necessidades diferentes, não é? O que é que o território pode estar a precisar, e é assim uma altura em que eu preciso mesmo de fazer esse balanço e ir procurar e inspirar-nos com outros locais, outras aprendizagens. Ou seja, entender o que eu já estava lá há tempo suficiente para entender o território, okay? E o que é endógeno, mas se calhar foi o momento em que o exógeno também estava a fazer parte. E aprender um bocadinho mais, estar mais aberto a ver outras coisas, ouvir outras coisas. E é nessa altura em que acontece conhecer algumas pessoas que foram muito importantes na minha vida e na vida da história da Terra Sintrópica,
E depois também que E acompanho... ainda não explicaste o nascimento da Terra Sintrópica, portanto ainda vem aí. Sim. Que é eu ir um dia a Idenha, a uma conferência, que era Viver o Mundo Rural de Forma Biológica. Nós tínhamos até alguma ligação, nós tínhamos convidado Idenha nestas organizações que eu fiz das idas à Biofac, nós tínhamos convidado o Presidente da Câmara Idenha a ir connosco uma primeira vez e eles depois começaram logo a fazer imensos contactos e coisas. Idenha, aliás, tem uma grande estratégia ligada ao biodinâmico, ao biológico, etc. Pronto, e que nessa altura já estavam também a despontar. E eu fui a essa conferência e havia lá uma dinâmica fantástica, com as sementes vivas, empresa que se tinha estabelecido lá e que, aliás, acho que nasceu exatamente dessas idas à Biofac e dessas parcerias, mas não quero estar Fantástico. Penso que tenha, mas perdoem-me, por favor, se estiver a dizer alguma coisa errada. Tudo enriquece o sistema, tudo o que são ligações enriquece. E, de facto, foi um evento muito bonito, estavam imensas pessoas, centenas de pessoas, não arrisco dizer um número, mas eram centenas de pessoas. O dia foi muito, muito cheio de uma boa energia, numa altura em que a minha energia não estava assim tão boa, não é? Portanto, eu estava naquela fase em que estava numa fase de procura/desilusão, não é? Sim. Portanto, sentia-me um bocadinho perdida sobre qual deveria ser o caminho a continuar para aquele território. E a verdade é que Idenha é aquele território que fala muito no despovoamento, na desertificação, mas não tudo tem isso. o que tu tens, já Mértola. Sim. Felizmente para eles não tem comparação. Não é? Exato. Pronto, Mértola é muito pior. Exatamente, tudo é muito pior. Então, eu a ver aquela energia toda, eu lembro-me de estar ali e estar a pensar, ai, quem me dera com aquela... Acho que há um defeito, tenho imensos defeitos, mas há um que eu não tenho, que é ser invejosa. Nem consigo perceber bem o que é inveja. É assim, pronto. Então eu costumo dizer às vezes quando tenho a inveja da boa, que é aquela de estar a ver e dizer, ai, também gostava de ter. Mas pronto, olha que bom que isto está aqui a acontecer, não é? Pronto, que é estar a ver, ainda bem que isto tudo acontece aqui, mas sentir que tinha mesmo pena de não conseguir ter toda... aquele fervilhar de massa crítica, de vontade de encontrar outros caminhos, fazer diferente. Estavam imensas pessoas da ciência, imensas pessoas empreendedoras, imensas pessoas que já vinham a pensar esse caminho da regeneração. E a verdade é que o organizador, no final, diz, pronto, isto já na laia de encerramento, começa a dizer, pronto, isto foi tudo muito interessante, mas muito centrado aqui em Idenha, e acho que também era tão bonito ouvirmos outras vozes, quem é que quer vir cá falar? E eu era daqueles dias em que a última coisa que eu queria era ir falar, não estava... Mas um convite desse não se resiste. Não, mas eu fiquei caladinha no meu canto, não disse nada. Só que o Steven começa a dizer, Marta, anda cá, vem aqui falar-nos de Mértola, anda cá, dar-me um bocadinho do teu testemunho. E então eu fui realmente falar um bocadinho, mas o que eu fui dizer que não tinha, o que eu senti era que eu não estava capaz de inspirar ninguém, foi mesmo honesto, não é? E portanto a única coisa que eu fui capaz foi de pedir ajuda. E portanto a mensagem que eu deixei foi que estava realmente inspirada e encantada com tudo o que ali se tinha passado, mas falámos muito de desertificação, de despovoamento, mas só para lembrar a todos, não é? Já que está aqui tanta gente com vontade de ajudar, que se descerem um bocadinho mais para baixo, há um território que é Mértola. Ainda mais despovoado. Exato, portanto, se alguém gosta de desafios, e desafios assim da série, daqueles difíceis, e quiser vir ajudar, pronto, nós em Mértola precisávamos dessa energia e dessa ajuda. E qual não foi o meu espanto? Eu estava com a minha amiga Vilmine, nesse dia tínhamos ido as duas a essa conferência, e no final vem ter connosco assim, uma fada dos bosques, não é? Assim, aquelas fadas nórdicas, parece assim uma louraça de 1,80 m, muito bonita, que vem ter comigo, qual fada dos bosques, e diz, olha, eu sou a Catarina, eu fiquei muito comovida com o teu testemunho e eu gostava de te ajudar. Eu conheço bem Mértola, eu também tenho o sonho de fazer alguma coisa por Mértola. Ela foi desde a infância para Mértola. É verdade, ou seja, soube depois mais tarde que desde muito pequena, portanto ela, apesar de ter descendência alemã, ela desde muito pequena, ela viveu cá e o pai ia fazer canoagem para Mértola e ela ficava ali nas azanhas do Guadiana, à espera, não é? Ela inclusive mostrou uma fotografia dela nas azanhas do Guadiana em Mértola, à espera, e portanto essa espera que ela fez acabou de marcar e inspirou-a. E uma das coisas que ela me diz foi, sabes, olha, eu acho que era muito bonito se tu conhecesses Astrid Vargas, que é uma pessoa incrível, e o trabalho que está a ser feito em Alvelal. E aquilo foi interessantíssimo, ela dizer-me isso, porque exatamente a pessoa que estava ao meu lado, que eu disse a Vilmine, a minha querida amiga Vilmine,
tinha-me dito exatamente a mesma coisa. Tinha-me dito, tu já conheces a Astrid Vargas? Sabes, tu devias conhecer a Astrid Vargas, que ela tem um trabalho incrível e vocês têm uma energia parecida e devias ir, não sei o quê. E, por sua vez, outra pessoa, que era o nosso consultor dos mercados e da agricultura biológica, que é o Peter Bruhl, tinha-me dito exatamente a mesma coisa. Marta, sabes, tu devias ir conhecer o projeto da Alvelal. À terceira, assim, Catarina, olha, eu vou, diz-me como, porque já 2 pessoas me falaram nisso e eu não conheço o projeto, não conheço as pessoas, mas realmente se tu estás a dizer... E ela disse, não, mas eu conheço algumas pessoas que estão lá, eu vou-te pôr em contacto e vou-te ajudar a fazer esta visita. E nós começámos então a pensar como fazê-lo, mas desta vez tendo as tais aprendizagens, que é, não é sozinha, não vais tu, ou tu e as tuas colegas, ou os teus colegas, não é? Então, quem é que fomos? Fomos pessoas da Câmara de Mértola, nomeadamente do próprio Executivo, da Cooperativa de Agricultores, outros agricultores. Convidámos também do Executivo de Alcotim e agricultores de Alcotim. Do Executivo acho que não chegou a ninguém, mas foram agricultores de Alcotim, da Associação de Empresários de Mértola, e fomos um grupo alargado, numa carrinha de 9 lugares, fazer os 800 quilómetros, não é? Em que as pessoas não podem fugir, não é? São obrigadas a conviver, a conversar, a fazer as suas queixas. E fomos então àquele território. Dizer-te já agora que nessa altura nós já tínhamos formado a Associação de Empresários, na verdade, eu e outra Marta fomos as pioneiras que começámos, uma Marta que é empreendedora em Mértola, começámos essa aventura, depois juntou-se um conjunto de empresários locais e já estávamos a começar esta ideia de ir ver coisas, portanto, de levar as pessoas a ir ver experiências empreendedoras a vários níveis. E já tínhamos ido a alguns lados, ao Freixo do Meio, já tínhamos ido a outro sítio, mas o que é que acontece? É que os nossos agricultores, a gente levava-os e eles diziam sempre, pois, está bem, com estes solos, não é? Pois, com o que chove aqui, não é? Pois, se fosse aqui a gente também, se tivéssemos estas condições, também fazíamos. Portanto, íamos ver algumas boas práticas, mas que não lhes estavam a dizer muito. E o Alvelal ainda é pior. Alvelal, o que é que tem de bom? O que Alvelal tem de bom é que as condições edafoclimáticas são ainda piores do que nós. Então, finalmente, nós não éramos os desgraçados. Portanto, nós estávamos a chegar a um sítio onde a paisagem extremamente árida e marcante impressionou antes sequer começássemos a falar com alguém. Portanto, levamos aquele grupo de pessoas e de repente Mértola já era a coisa mais linda do mundo, que é, claro, mas que tem aquelas dificuldades, e principalmente quando temos muitos anos de seca, que vincam muito, não é? E que toda aquela aridez se fica bastante evidente, mas de repente chegamos a um sítio em que percebemos que não temos comparação, não é? Ainda é mais, ainda é um bocadinho pior, por assim dizer. Mas este trajeto permitiu-te, em Alvelal, conhecer o conceito da regeneração? Já estavam lá a pô-lo em prática ou ainda não? Sim, na verdade o que estava a acontecer em Alvelal era todo um processo ligado. Eles trabalhavam muito com a Common Land, na filosofia dos 4 retornos, ou seja, a ideia de nós trabalharmos à escala da paisagem, de forma comunitária e termos o retorno da natureza, o retorno social, obviamente o retorno económico e o retorno da inspiração. Portanto, uma filosofia muito bonita e em que trabalhavam também à escala de paisagem, mas também à escala de comunidade. Isso. E há uma pessoa lindíssima, que infelizmente já faleceu e a que presto a minha maior homenagem, que era o Dietemar, que fazia parte deste processo e que entendeu muito bem o que nós precisávamos e que nos fez uma visita fantástica. Porque a visita, nós falávamos sempre entre pares, ou seja, sabia que vinham pessoas do nosso Executivo Municipal, então fomos falar com presidentes de câmaras, sabia que havia pessoas de associações de desenvolvimento local, fomos a associações de desenvolvimento local, sabia que havia pessoas da Cooperativa de Agricultores, fomos visitar agricultores e cooperativas. E às vezes, e eu confesso que da minha experiência anterior a essa altura de trabalhar às vezes em projetos europeus, mas principalmente projetos ibéricos, que muitas vezes, há que dizer, há muitos projetos de fundos que são uma mão cheia de nada. Sim. E em que, nomeadamente, é o lado espanhol, vamos fazer um projeto de cooperação, português-espanhol, em que é assim, 1 milhão para ti, 100 mil euros para nós, não é? Nós existíamos para eles fazerem o que querem, para poderem fazer o que mas poderem fazer o que querem, porque é um projeto é um interreg, pronto, assim umas coisas muito... e em que via, por exemplo, imenso dinheiro gasto em canetas a dizer o nome do projeto. Cheguei a ir uma vez a um projeto em que eu fui enquanto conferencista e no final me deram um tijolo a dizer que Marta Cortegano certifica-se que Marta Cortegano veio com o logo do projeto em cerâmica, etc. Ou seja, muitos projetos em que
Os investimentos não são exatamente não são. Então, eu tinha interessantes. algum receio, apesar de me terem falado muito bem, que era mais uma coisa destas. Yeah. E o que é que eu começo a ver muito entusiasmada, que é, nós passamos por uma zona muito alargada, atenção que o projeto de Alvalade passa por várias regiões, é um projeto regional bastante extensa a área que percorre. E nós íamos a um município, íamos a outro município e vinha uma senhora e dava um abraço no Dietemar e o Dietemar dizia, olha, ela também faz parte do nosso projeto. E depois íamos para outro sítio e eu pensei, ou eles andam a libertá-los assim onde a gente passa, ou isto é mesmo verdade, não é? E há aqui uma parceria muito bonita de território que junta empresários do turismo, agricultores, ONGs, associações de desenvolvimento local, políticos, todos a pensar no mesmo. Isto inspirou-nos bastante. Aliás, dizer que quando vínhamos no regresso, foi muito bonito quando já íamos a chegar ali ao pé do Vascão e que já os nossos agricultores diziam, pá, tão bonito aqui, pelo menos já esteve, pá, isto é tão bonito, não é? Olharem ao território com outros olhos, não é? Yeah. Mas nós próprios também vínhamos com outros olhos. E quando digo nós próprios, o conjunto de pessoas, não havia terra sintrópica ainda nessa altura, portanto, o conjunto de pessoas que vem ali, vem com essa esperança de que se calhar juntos em comunidade há respostas e ali eles começavam a trabalhar também esse conceito mesmo ao nível da agricultura regenerativa. Portanto, havia todo um conceito muito associado ao que eu viria a perceber que é o conceito de desenvolvimento regenerativo que estava ali a ser posto em prática e que nós queríamos fazer também. Ou seja, no fundo ele já tinha começado, nós não sabíamos dar nome e tínhamos ali pontas soltas de como é que isto se faz, mas começamos a perceber que pode haver mesmo uma metodologia, que e pode era uma acontecer de outra resposta forma. àquela grande pergunta que tu tinhas também sentido, que era a pergunta de como é que é possível, no fundo, viver em parceria com o solo sem estar-lhe a tirar vida ou qualidade com cada, como é que se diz, cada curso que passa, cada ano que passa, não é? Sim, num sítio com essa muitas resposta... limitações. Dizer-te que essa resposta, ou seja, eu percebi logo que ali havia um sítio onde essa tentativa era muito forte, não é? E em que já se estava a estudar, na altura também fomos ver o que hoje em dia é um projeto fantástico, que é a La Junquera, que faz parte desse processo, e é toda uma quinta muito grande de agricultura regenerativa, penso quase 2.000 hectares, são 1.000 e muitos hectares, mas que na altura era uma linha inquiline e uma casa de banho seca, não é? E essa parte foi a parte para os agricultores, pensaram, mas o que é estes, não é? Isto é uma cambada de hippies, não é? Pés descalços a saírem de uma casa e a fazerem sei lá o quê. Mas, na verdade, nós entendemos que aquilo poderia ser muito interessante, que era a técnica, estavam ali a testar, mas era muito de início. Hoje em dia estamos a falar de um projeto espetacular escala, e de referência. Sim, portanto, fizeram um percurso incrível. Nessa altura estava a começar e eles, sim, a trabalhar esse conceito do que é que poderia ser agricultura regenerativa num território que é muito difícil, e mesmo um dos princípios da agricultura regenerativa, que é não mexer o solo, ali não era fácil. Okay. Mas eles também tinham uma componente que eu continuo hoje a defender, que é mais vale captar as pessoas e que elas deem um passo de cada vez do que queremos pôr selos ou catálogos nas coisas e dizer isto não é porque isto não está a cumprir tudo e afastarmos agricultores. Portanto, que podem estar transição, a fazer. aceitar transição. Exatamente. Isso para mim foi uma aprendizagem muito grande. Se eu digo que eu aprendi ali o supra-sumo da agricultura regenerativa, não aprendi. Não foi, vi coisas muito mais interessantes em agricultura regenerativa, mas foi ali que eu vi, num sítio tão difícil como aqueles, que havia a capacidade de pensar em conjunto e principalmente de sonhar em conjunto a visão que queremos para o território e depois fazer passo a passo. Que cada um faz o seu caminho passo a passo. E isso para nós foi de uma aprendizagem enorme. Logo a seguir, há outro passo que eu vou dizer que é importantíssimo para o que se vai passar, que é a Catarina liga-me novamente e diz: "Oh Marta, tu conheces o Ernst Götz?" E eu conheço, como assim? Ela está a perguntar se nós conhecemos. Não, eu conheço o trabalho dele, mas se conheço o senhor, não. Pois sabes, é que ele vai vir a fazer uma tour pelo Mediterrâneo com o Filipe Azim e a Diana Andrade, que são duas pessoas que têm um projeto que se chama Life in Syntropy e que têm documentado todo o trabalho da sintropia. E eu acho que eles estão com a ideia de querer encontrar um sítio no Mediterrâneo para ficar. E se nós os convidássemos a vir a Mértola e Mértola fosse esse sítio? E eu fiquei assim mesmo impressionada e a pensar, isto era tão bom, isto era uma grande ideia. Mas pensei, pronto, será que vamos conseguir? Será que eles já têm a tour desenhada? E era, não é? Portanto, eles vinham a Portugal ao Freixo do Meio, depois vinham aos projetos de referência conhecidos, não é? Então vinham ao Freixo do Meio, a seguir iam para a Espanha, para a Loma Viva, que hoje em dia somos muito bons parceiros, iam para ali, depois para a Itália, depois para a Grécia, depois iam à Suíça. E eu pensei, vamos lá tentar. E dissemos, então vamos convidá-los, vamos convidá-los a vir cá.
Um episódio... Não sei se conta, se temos tempo. Temos tempo para tudo o que quiseres. Sim. Então, um episódio muito engraçado que aconteceu é que nessa altura eu e a vereadora de Mértola, a Rosinda Pimenta, que já tem um podcast, que foi tem muito um episódio interessante. muito Agora, interessante. quando entrarmos na etapa de No Seu Melhor do sistema alimentar, podemos colar algumas coisas que ela também já introduziu. Boa. E nessa altura nós tínhamos visto e comentado uma com a outra, porque tínhamos visto um filme muito interessante uma semana antes ou 2 semanas antes, que era um filme que se passava em França e era sobre uma aldeia com semelhanças, grandes parecenças com Mértola, e o filme é todo sobre o que aquela aldeia tem que fazer para convencer um médico a ficar lá, senão não ganham um projeto que precisam ganho da União Europeia, mas que só podem ganhar se tiverem médico residente. E o filme é todas as aventuras que aquela comunidade em conjunto faz para convencer o médico. É um filme delicioso, muito engraçado. E o que é que nós começámos a magicar? Vamos fazer o mesmo. Agora eles vêm cá visitar e a gente monta aqui com as pessoas todas, todo um teatro e um teatro para os convencer a ficar. Bom, depois lá tivemos uma dose de maturidade e bom senso e pensámos, se calhar vamos desportar como pessoas adultas e não vamos fazer isto. Deixa-os lá vir, vamos explicar, se calhar até é mesmo importante é o contrário, não é? Explicar quão difícil é este território e, acima de tudo, se a missão deles é mostrar que é possível usar os conceitos de agricultura sintrópica que eles tinham treinado num clima muito diferente, completamente diferente, tropical, com plantas completamente diferentes, principalmente a questão do verão, não é? Portanto, o facto de não termos verões úmidos, mas sim verões com períodos secos e, portanto, a capacidade fotossintética, tudo é muito diferente. Crescimento das plantas, etc. Se eles querem mostrar que isto é possível, deviam mostrar era em Mértola, não é? Num sítio, não é ir agora para um sítio fácil, não é? Ali perto de Lisboa, ou qualquer coisa assim fazer. Aqui é que deveria ser. Ou nos outros sítios do Alentejo onde há muita chuva e onde há um que não contexto... são muitos, mas que há mais chuva que Mértola é fácil, não é? Que haja muita, não é, mas que pelo menos que haja mais do que Mértola é quase todo o lado. Então, convencê-los a ficar... bom, para já caiu-nos o tiro pela culatra porque choveu desalmadamente todo o tempo, que é uma coisa, é assim, que nós temos em Mértola, que é sempre que nós convencemos um especialista da seca a vir a Mértola, está a chover imenso. E foi assim que aconteceu esses dias. Mas, na verdade, o chover imenso também é muito bom, porque se percebe a outra parte. Que lava todo o solo e leva tudo consigo. Ou seja, nós não temos solos. Vemos nesses dias o Guadiana torna-se castanho, um rio castanho. Que é toda a escorrência que vem. Portanto, no fundo, todo o substrato água. vegetal que é relevante para estar na terra, não é? Passa para o rio e o substrato mineral, não é? Tudo, não é? Portanto, todas as componentes vai para onde? São vai arrastadas. para o Mediterrâneo ou vai para Norte da África? Sim. Onde é que não vai? sei, não tenho expertise para dizer como é que as correntes levam, mas o que é verdade é que não ficam nos solos, não é? Portanto, acaba por sair. E isso era muito visível, não é? Como os solos não estavam, se por um lado estava a chover muito, também seria dizer que essa água era uma bênção que deveria ficar no solo, num sítio em que tanto precisa. Podemos chegar lá mais tarde da conversa, não é? Sobre a questão das barragens, não é? Da importância de haver barragens, e eu percebo a importância de termos reservatórios de água, mas acho que, acima de tudo, se a água ficasse no solo, se o solo fosse a esponja que capta a água, isso então era fantástico, não é? E nós não tínhamos essa capacidade. Então, na verdade, eles ficaram muito impressionados com as dificuldades de Mértola, com as possibilidades. Nós, na altura, fizemos um workshop em que também foi muito bonito, porque o que eles iam fazer nessa tour era workshops que já estavam pré-programados, não é? E as pessoas iam e pagavam, mas era o falar para os convertidos, não é? Sim. Portanto, onde quer que eles fossem, o que eles iam ter os fãs. São as pessoas que, obviamente, gostam imenso da agricultura sintrópica e querem saber mais. O que é que nós fizemos em Mértola? Portanto, éramos um grupo de pessoas que nunca tinham ouvido falar em sintropia, bastante céticos acerca de sintropia, inclusive a Direção Regional de Agricultura, o INEAV, os agricultores locais, todos a ouvir falar sobre aquilo. Obviamente com uma grande dose de ceticismo, mas foi muito importante isso também, que é o confrontar, o fazer perguntas críticas e ouvirmos as explicações. E a partir daí, o António, lembro-me de um agricultor olhar para o António e perguntar: mas tu vais fazer isto? E o António dizer: se calhar vou fazer. E a verdade é que também não havia muito a perder, não é? Como eu vos disse, nós tínhamos passado com a parte das plantas aromáticas vários anos de seca, o solo estava a começar a acusar imenso o uso das telas, portanto, o que é que havia a perder, não é? O António tinha parado e então ele começa a fazer e a experimentar, e aí sim
o conceito de regeneração é aí que nós vimos, atenção... Isso foi há quantos anos? Só para... Estamos a falar isto em 2018, 17, 18. Ok. Então, 17, talvez ok, 17, quase 18, 10 anos, não é? Sim, sim. O António resolve fazer uma experiência, essa experiência corre muito bem e é a magia da regeneração, que é nós vermos não só em termos de produtividade, o decréscimo. Às vezes as pessoas ficam a dizer, eles dizem que isto não é preciso água e afinal usam água. Claro que usa água, o António faz hortícolas, portanto usa água. Sim, a diferença é que o António regava 2 vezes por dia para regar plantas aromáticas. E apesar das dotações não eram grandes, e agora, quando muito, rega 1 vez por semana, não é? Portanto, estamos a falar... E a parte arbórea, que é regada 1 vez por mês nos meses quentes, mais nada, não é? Quando não quero ir para a parte técnica da sintropia, queria era só dizer que esta possibilidade da regeneração leva-nos a pensar outra componente, e aí também, que é, indo agora muito para o sistema alimentar, é que sim, é fantástico vermos a regeneração do solo, mas o problema não é só a regeneração do solo, é o que é que nós fazemos com este alimento e como é que o sistema alimentar, e volta outra vez às lições passadas, que era o que eu tinha aprendido sobre a questão de mercados, sistema alimentar e esta questão da exportação, e tenho aqui que dizer, nada contra, nós todos gostamos de comer de vez em quando uma manga, que também pode vir do Algarve, mas ou outra, e está tudo bem de vez em quando, num momento festivo, termos acesso a outros alimentos. A coisas exóticas, não é? Exatamente. Mas a verdade é que, se calhar, uma maior parte da nossa alimentação deveria ser baseada naquilo que nós temos capacidade de produzir e aquilo que não conseguimos, sim senhor, irmos buscar também da maior proximidade ou do sítio com mais eficiência produtiva que nos consegue chegar, não é? Mas a verdade é que o sistema alimentar está extremamente desequilibrado, porque também temos toda uma alimentação baseada em calorias baratas, não é? E que não é necessariamente a melhor, não é? E baseada em hidratos de carbono e cereais, e que não tem que ser. Aquela questão que também nós as duas já falámos muitas vezes, mas que eu acho que é importante também explicar um bocadinho, é que um solo que está pobre e que já foi lavado quando chove e que não está esponja, também não está a dar os nutrientes, a permitir os nutrientes certos entrarem naquilo que é o alimento que eu depois vou comer, seja hortícola, seja fruta, seja o que for, não é? Portanto, há todo o lado de quanto mais feliz está o solo, quanto mais equilibrado está o solo, não é? Também mais nutrientes tem o alimento que nós vamos dele colher. Exatamente. E esta revolução, digamos, no fundo que eu queria, porque eu tive uma experiência convosco, que foi, eu entrei pela primeira vez na Horta da Malhadinha 2 ou 3 anos depois de vocês terem começado o projeto. E eu lembro-me de uma experiência muito simples, que foi, acho que foi o António na altura que me disse, então põe a mão aqui nestas zonas que estão com todas as árvores e todas estas coisas muito diferentes, que eu nunca tinha visto essa mistura, não é? Põe a mão aí, agora olha para a cor do solo e agora põe a mão ali a meio metro de distância naquela zona que não tem acesso, não era meio metro, um bocadinho. E parecia um solo de, não é saibro, mas é uma coisa completamente diferente. Sim, e vocês tinham 1 ano e meio, 2 anos de trabalhar a agrofloresta, não é? Obviamente que vocês o que fizeram foi algo adaptado ao vosso clima, ao vosso contexto, àquilo que as pessoas gostam de comer neste contexto Mértola. Portanto, naturalmente não foi um copy-paste daquilo que estava noutros sítios a ser feito, nem em Espanha, nem no Brasil, não é? Mas para mim, quando me caiu a minha moeda a perceber que há aqui qualquer coisa de mágico a acontecer, foi nessa comparação e saber que vocês estavam há tão pouco tempo. E depois comecei a tentar perceber, porque eu não sou dessas áreas, mas mas um solo assim obviamente deve ter mais ingredientes bons para mim, nem só os nutrientes, as bactérias, tudo isso, do que aquele, não é? Portanto, é todo esse, e é tão óbvio que para mim o que foi duro foi perceber porque é que isto não está a acontecer em todo lado, não é? Daí o episódio ser no seu melhor, já vamos lá. Mas sim, estás a ver como é que... Eu acho que é exatamente isso, ou seja, esta última parte que tu disseste, para nós também é um bocadinho quase o choque de tantos anos a estudar-se uma ciência agronómica que muito contribuiu para a produção alimentar, não digo o contrário, mas que também, na verdade, ignorou muito do que é a parte da ecologia, 2 componentes, não é? Da ecologia das plantas
quando não é ecologia da planta, mas é do ecologia conjunto das plantas em conjunto, como elas, numa sucessão ecológica, como é que elas reagem, vivem em conjunto e como é que umas podem beneficiar às outras, versus também a microbiologia do solo, toda a vida do solo, o que se passa lá e como realmente é tão disparatado que nós acabamos por fazer, que é, nós simplificamos ao máximo o sistema para lhe dar eficiência e depois temos que trazer todos os inputs externos, como injeções que tens que lá pôr, para forçar a produção num solo que se torna cada vez mais dependente, exatamente, desses inputs, porque o solo está cada vez mais despido, estéril e a necessitar de inputs externos, quando na verdade a floresta, sabe? E a sintropia, no fundo, é esta percepção de como é que uma floresta saudável funcionaria e como é que traz aqui toda uma componente de engenharia, de uma engenharia natural e ecológica, de pensar como é que nós poderíamos produzir comida tendo a floresta como matriz. E quando eu digo isto, porque há pessoas que pensam que aquilo é mandarmos, vamos ali para a natureza, mandar coisas e ver o que é que cresce. Não! Todo o sistema sintrópico está altamente pensado para perceber as relações entre todas as plantas, mas tem a ver com uma lógica de funcionalidade. Porque na agricultura sintrópica deixamos de olhar para uma planta com a sua funcionalidade alimentar apenas, e se ela não nos alimenta é uma invasora, é uma daninha, não serve ao sistema, não é? Uma daninha é apenas uma planta para a qual ainda não descobrimos para que é que ela serve e funciona, mas ela tem um lugar. E tivemos também um episódio com a Fernanda Botelho que disse claramente que entre as daninhas que nós temos na nossa paisagem estão os melhores nutrientes que, do ponto de vista cultural, foram-se perdendo estes conhecimentos, mas que uma ortiga pode salvar não sei quantas doenças com a vitamina C, com todos os outros benefícios que ela traz, não é? Sim. Portanto, este preconceitos sobre... Sim, quem é melhor que a Fernanda para explicar esta componente, mas realmente é verdade, ou seja, mas a função, e atenção, mas essa função tanto pode ser nesta vertente que estás a dizer, sim, eu estou a ser muito egoísta, saúde, alimentar. mas continuamos na nossa versão. A questão é que ela pode ter uma função ecossistémica. Não é? Pode ter uma função dentro do ecossistema que não é necessariamente a nossa saúde e proteção ao alimento, mas sim porque ela no ecossistema está a ter uma função que é essencial para as outras. Não é? E quando nós a tiramos, lá vamos nós ter que substituir outra vez, não é? E tentar perceber o que é que se faz quando na verdade a solução já lá estava. Não é? Outra coisa que para mim foi muito, muito interessante ao conhecer a Horta da Malhadinha e pôr as mãos na terra, que era uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas fiz, é perceber que há toda uma vida por baixo daquilo que nós vemos, não é? E eu lembro-me que tu falaste que houve um workshop que vocês fizeram com uma espécie de uns sistemas raio-x especiais, que descobriram que depois, poucos anos depois de vocês estarem já em modo de agrofloresta, havia toda uma vida por baixo do solo que foi... Sim, em termos da microbiologia, sim, nós vamos encontrar fungos micélios, e outras... não é? Sim, era um micélio muito... uma hifa extremamente comprida, que não era suposto, que nunca tinha sido encontrada ali naqueles solos e que era interessante e benéfica para os solos, e isso era apenas uma das provas que é essa vida. Mas também que te cria esponja, não é? Porque toda esta vida por baixo do solo consegue fazer aquilo que estavas a dizer há bocadinho, que é quando chove, a água pode encontrar espaços para ficar. E aliás vimos agora, e é muito interessante, porque logo no primeiro ano que nós estávamos mesmo a começar, mas ainda não tínhamos feito nada, e houve uma destas chuvadas que levam tudo, e portanto foi aflitivo. Nós tínhamos acabado de plantar imensas árvores, mas de bordadura, tudo isso, portanto não ainda em sistema sintrópico, estávamos mesmo no começo, e foi muita coisa que foi levada. E neste momento, e sabemos que tivemos um dos anos mais chuvosos provavelmente em 100 anos, não é? Há muito tempo que não tínhamos com estas tempestades sucessivas e, na verdade, não tivemos prejuízos de maior, quer dizer, o prejuízo que temos é o facto de, enquanto o sol está muito encharcado, não podemos estar ali em pausa durante algum tempo, mas não tivemos nos nossos solos qualquer problema, porque o sol passou a ser essa esponja, não é? Portanto, é a forma como o sol se comporta nas suas propriedades físico-químicas e depois nas outras, a microbiologia também, o que acrescenta, o que é que esse solo que está naturalmente fertilizado, autofertilizado a partir das podas, da biomassa que deixamos sempre, o facto de não mobilizarmos o solo, de estarmos sempre a fazer solo e toda naquela grande diversidade de nutrientes que acabam por ficar naturalmente no solo e que depois nos vêm alimentar a nós.
que é o que nós queremos, não é? Sim. Mas, Marta, eu diria que agora nós podíamos passar para aquela etapa que vamos falar no seu melhor. O que é que achas? Sim, vamos. Podemos? Sim. Não contaste tudo. Não contei Temos tudo, que fazer não mais faz uns mal. 20 episódios. Mas se calhar entrávamos, e eu se calhar começava pelo convite de, tu já sabes este exercício, não é? Vamos um bocadinho para 2050, o mundo está no seu melhor, estamos todos numa realidade que era o que antigamente imaginávamos que era o melhor que podíamos estar, agora é assim mesmo, estamos no nosso melhor, e então como é que tu descreves esta paisagem de Mértola em 2050 no seu melhor? E vamos tentar explorar um bocadinho aqui diversas perspectivas, uma perspectiva parte alimentar, uma perspectiva ao sol, uma perspectiva à paisagem, as pessoas, a inspiração, um pouco entender como é que para ti 2050 no seu melhor Então, se descreve em Mértola. Sim, estamos em 2050 e na verdade é engraçado, lembro-me tão bem quando voltei aqui e pensei como é que uma engenheira florestal vem para um sítio sem árvores? Mas agora antigamente, não é? E agora olho à minha volta e temos muito mais árvores na paisagem e isto resultou depois, foi aqui há lá nos anos 20 e tal, não é? Houve imensas catástrofes ambientais. Tinha falado naquele projeto grande que havia na altura, que era o perímetro florestal. Sim, esse perímetro florestal de Mértola transformou-se num perímetro florestal biodiverso, não é? Que suporta imensa vida, mas em termos de políticas públicas também se desenharam muitas políticas que entenderam a necessidade dos sistemas agroflorestais e que o montado era um sistema agroflorestal, mas era muito simplificado e que precisávamos de complexificar um bocadinho esse sistema tradicional que tínhamos no território, que toda a gente adora este sistema, mas simplesmente transformá-lo um bocadinho mais saudável e mais complexo, trazendo complexidade a esse sistema, aumentando a biodiversidade e podendo produzir nesse sistema. Então, o que é que se começou a ver? Muitos dos produtores começaram a transicionar para uma agricultura muito mais regenerativa, juntando quer a componente de produção pecuária, quer, na verdade, o fator, depois de muitos anos de cereais, passámos por muitos anos de uma produção pecuária extensiva, mas que também não estava a ajudar a melhoria dos solos. Isso agora é totalmente diferente, não é? Portanto, essa transição que houve para a agricultura regenerativa, com muito mais árvores, com muito mais biodiversidade... Mas também animais, como tu disseste, sim, portanto a caça continua. Muito mais, na verdade, ou seja, há mais pessoas, apesar de caçarem menos, porque todos eles entendem que é muito necessária esta biodiversidade no território. Portanto, Mértola foi introduzido o lince com muito sucesso há anos comemos carne todos os dias nesse cenário de 2050? Não, que disparate. Cada vez que me lembro como é que nós éramos a comer nessas alturas, não é? Olha que nós, na altura, fizemos um restaurante, que era o PREC, o Processo Regenerativo em Curso, que foi o primeiro restaurante vegano, não é? E nós nem sequer éramos veganos, mas queríamos mostrar que era possível sobreviver e comer muito bem, com muita qualidade, só com vegetais, leguminosas, etc. Hoje em dia já não é essa necessidade, não é? Porque as escolas de Mértola tornaram-se referência no mundo inteiro, como as primeiras escolas a darem uma alimentação sazonal, local e regenerativa. E a verdade, depois do PREC surgiram muitos outros espaços, outros restaurantes locais que quando começaram a ver o PREC passou de vegetariano, depois passou a ter alguma carne, mas era carne regenerativa. Bom, e as pessoas para já começaram-se a habituar e a perceber quão importante era aquilo na sua alimentação e que mais ajudava a economia local, não é? Porque em vez de virem produtos, sabe-se lá de onde, o produto, a carne de agricultura regenerativa vinha de Ourique, vinha de Mértola, vinha de Castro Verde, eram de produtores de proximidade. Primeiro era só um ou dois, às tantas já eram imensos produtores. E quando começaram a ver o que estava a resultar, começou a acontecer uma coisa incrível, que era muitos dos filhos e filhas daqueles donos de propriedade que estavam numa vida miserável em Londres, nas cidades, em Lisboa, em Singapura, não é que começaram a voltar e a querer fazer parte desta mudança, com turismo regenerativo, com agricultura regenerativa, e é o que tu vês agora, não é? A gente agora está em Mértola e vemos estes projetos fantásticos, não é? É como tu costumas dizer, a Meca, a Meca da regeneração. E que sabe receber, que é Sim. outra questão muito bonita em Mértola, que houve sempre respeito pela comunidade e a comunidade foi sempre quem acolheu, Sim, não é? E acolheu as ideias inovadoras, é verdade. Acolheu as pessoas loucas que vinham com ideias de fora e soube acolher, com todas as camadas de preconceito que todos nós sabemos que existem, mas
soube acolher e também sabe acolher toda esta gente, não é? Não, sabe, a comunidade de Mértola foi fantástica para que isto acontecesse, não é? Foi esse envolvimento de muitas pessoas da comunidade. Havia os céticos, mas que também ajudam, porque os céticos picam-nos a fazer melhor, não é? Claro. Portanto, e a irmos procurar respostas, e às vezes põem em cima da mesa feridas que nos ajudou muito a crescer e a fazermos melhor este percurso. E depois havia aquelas pessoas da comunidade que primeiro com muitas dúvidas, como qualquer bom alentejano, não é? Fica à espera para ver, não é? Observar. Mas que depois começaram a perceber o quão interessante poderia ser para o território e se começaram a juntar este processo. E hoje a verdade é que, apesar das alterações climáticas terem piorado bastante, todo o nosso trabalho de adaptação fez criar uma resiliência no lugar em que aquele que se pensava que pudesse ser quase um local em que as pessoas iriam continuar a sair até ao despovoamento total, é o contrário, não é? Não somos, felizmente, não estamos inundados de gente, mas temos uma capacidade de suporte que respeita o lugar. E estamos muito felizes a viver lá. E todo aquele trabalho que foi feito naquela altura, de já muito mais anos, de trazer o que era a história do local e revalorizar a história que não era tão respeitada, assim como a história que era muito respeitada, não é? Os romanos, os islâmicos, tudo o que passou a ser respeitado. Essa componente da cultura também trouxe uma mudança ao sistema alimentar. Houve uma relação diferente com de onde é que vêm as raízes culturais. Essa componente foi muito importante, porque lembras-te, houve uma altura que o populismo estava a crescer no país e no Alentejo em particular. Vagamente, não é? Sim, vagamente. Passou no instante. Era aquela componente dos imigrantes e tudo isso. E o engraçado foi que Mértola, que tinha exatamente uma cultura e uma história de respeito pela diferença, não é? Resolveu apostar fortemente nesse respeito pela cultura e pela diferença, e essa integração muito bonita que houve foi também considerado um exemplo e um piloto a vários níveis. E essa multiculturalidade que já existia, porque, aliás... Existia uma vez por ano, quando havia o Festival Islâmico. E existia nos genes de todas as pessoas que lá estavam. Também és. Não é? Portanto, essa multiculturalidade que vinha da ancestralidade do local voltou a ser muito bem acolhida, com muitos projetos que recebiam pessoas que vinham de outras geografias e que tinham problemas que existiam em vários locais do mundo, mas Mértola resolveu aceitar esta ideia de acolher, respeitar e dentro da ideia de regeneração, integrar e aprender, porque repara, nós estávamos, como te disse, começámos por falar nos problemas que nós tínhamos na altura ligados à falta de água, quando havia tantas pessoas que já tinham passado por isso e tinham imenso conhecimento. Então integrar essas pessoas e envolvê-las na solução, na verdade foi fantástico, não é? E hoje em dia é este sítio bastante com esta diversidade na paisagem, mas também na comunidade, que é muito bonito. E em termos de todo o fluxo económico, o que é que está a acontecer em 2050? Como é que funciona a relação entre comunidades, a relação entre a agricultura e as pessoas, o que é que se consome? Há uma participação maior de todas as pessoas no sistema alimentar? Olha, nós não garantimos a soberania alimentar, mas garantimos a resiliência alimentar. Portanto, temos uma grande capacidade de produzir imensos produtos que são locais, desde a pesca, porque o Rio Guadiana, entretanto, hoje em dia voltou a ter uma nova capacidade e houve peixes que voltaram, não é? Entre a caça, a pesca, a pecuária regenerativa e a ideia que se criou de criar uma cintura hortofrutícola à volta de todas as pequenas aldeias, lugares e na vila, não é? Com são semifloresta também, são não é? Pequenas florestas produtivas, não é? Em que conseguimos ter os vários frutos, mas também hortícolas, leguminosas, etc. Portanto, nós temos uma grande capacidade de alimentação e trabalhamos muito também esta ideia das trocas. A partir temos a nossa moeda local, a nossa mirtilis, portanto, as canções sempre falaram desta Mértola que cunhava moeda e foi muito bonito quando começámos, há uns anos atrás, primeiro fizemos umas pequenas brincadeiras com uma moeda local. Eu lembro-me, íamos ao café comprar com a moeda local. Sim, portanto foi uma pequena brincadeira, mas depois as pessoas começaram, olha que engraçado, não é? Se eu tivesse a dar, porque é que eu ia estar a dar dinheiro a uma multinacional e não vamos criar esta forma de economia circular troca aqui? Local. Trocas Exato. locais, depois a nossa pequena moeda local, enfim. Hoje em dia temos esta moeda que é um sucesso, que todos nós usamos também, portanto o dinheiro continua a existir, mas nós
temos a nossa própria moeda. É muito importante, não é? Porque nos momentos em que acontecem coisas mais fora do nosso controle, não é? É muito importante ter esta cultura de poder de troca, poder de contribuir. E em termos do teu processo profissional, o que é que tu estás a fazer em 2050? Olha, eu agora quero sopas e descanso. Sopas com ervas, não é? Eu não te conheço assim, Marta. Eu não te vejo a só comer sopa o dia todo. Eu não percebo muito bem esse conceito. Não, é no sentido que me sinto muito mais tranquila. Ou seja, é bom nós vermos que há outras pessoas que estão a dar seguimento aquela ansiedade que me caracterizava um pouco, não é? Aquela cá dentro inquietação, era a frase que tínhamos escrito dentro do PREC, não é? Que era aquela ideia que há sempre qualquer coisa que precisa de ser feita, que ainda está para acontecer, não estamos é? ainda no nosso melhor. Exatamente. E hoje em dia assisto uma tranquilidade completamente diferente e, portanto, estou neste papel que me sinto muito tranquila de ajudar a acolher outras pessoas e a Terra Sintrópica? Um pouco. Como é que está a Terra Sintrópica? A Terra Sintrópica, neste momento, já não é a associação à energia, neste momento o que nós dizemos é que este território é uma Terra Sintrópica, não é? Portanto, já não é daqueles projetos portanto, que nasceu, existiu e se foi fundindo com a exato. Com a portanto, todos se integraram dentro desta filosofia e, em termos de território, conseguiram também aquelas etapas mais difíceis que nós nos lembramos dos anos 20, lembras-te que havia etapas onde também financiar os projetos era tudo um desafio muito maior. Tu agora tanto tranquila, resolveste isso, mas o que é que foram digamos, as grandes mudanças que conseguiram fazer com que houvesse uma continuidade de todo este processo, que na altura era muito ainda exceção, apesar de já muito envolvendo comunidade e interação com a comunidade e com o município? Como é que Olha, esse caminho teve basicamente a ver com duas componentes. O trabalho em comunidade e da comunidade encontrar o seu caminho, mas também as mudanças políticas. E eu vou deixar esta parte, eu sei que a Isabel Benedito também vai estar cá, portanto eu não vou fazer um spoiler do que pode ser dito, mas a verdade é que também houve um caminho que extrapolou muito para lá de Mértola. Na verdade, foi desenvolvido um território regenerativo, fazia parte de uma rede, lembras-te, eu no princípio do episódio falei de Alvelal, então Alvelal com o Baixo Alentejo, com mais 8 paisagens, desenvolveram toda uma rede de territórios regenerativos. Tudo em semiárido ou em zonas também diferentes? Ibérica, por isso é que hoje em dia é assim, não é só Mértola, não é? Toda a Península Ibérica, agora em 2050, aliás foi considerada pela ONU, não sei se era a ONU que ainda existia na altura. Território de paz. Que era um território de paz e regeneração na Península Ibérica, não é? Depois daquelas guerras e daqueles problemas todos que existiram, portanto a Península Ibérica tornou-se nesse hotspot de regeneração que nós fazíamos parte. E a verdade é que este território piloto começou a demonstrar ao nível do território que era possível até mudar políticas e criarmos políticas participadas que beneficiavam a regeneração, ok? E foi muito a partir daí, mas eu não vou contar essa parte. Mas vamos agora fazer o salto para, se voltarmos para 2025 sabendo qual é a realidade em 2050, se voltarmos para 2025, se calhar agora poderíamos ver um bocadinho o que é que pode acontecer já. Porque tu já tens umas dicas aí. Sim, quais são as coisas que podemos mudar já? Sim. Queres saber mais a nível político ou da ação? Tudo. Eu diria, já que tu estavas agora nessa parte mais política, o que é que nós conseguimos, agora voltamos para 2025, o que é que nós agora em 2025 poderíamos claramente 26, dizer? Em 2026, desculpa, é verdade. Em 2026, como é que nós podemos... até fazer assim umas boas recomendações, porque já sabemos como é que vai ser em 2050, não é? Portanto, em 2026, o que é que podemos fazer já? E podes começar pela parte política, mas... Então, na parte política, um aspecto muito importante tem a ver com a descentralização ou possível regionalização, não é? E termos territórios que são muito mais soberanos na sua decisão, do entendimento do que é que o seu local precisa. E isto não causou, ao contrário do que algumas pessoas tinham muito medo, que esta autonomia fosse causar o que acontece em Espanha ou noutros locais, confusões, problemas entre territórios. vontade de... Não houve nada disso. O que aconteceu
aconteceu é que, afinal, ao contrário do que os senhores de Lisboa pensam, os territórios do interior têm uma enorme maturidade e pessoas capacidade de saber altamente capacitadas que sabem o que querem e como podem o fazê-lo, não é? Portanto, e então tínhamos um conjunto, a verdade é que ou gostaríamos, neste caso, que através dessa descentralização no modelo de regionalização ou outro, aquele modelo que se entender melhor, que for estudado e seja melhor para o país, que cada território possa construir os seus planos participados, que tenha as suas dotações financeiras e num território como o Baixo Alentejo ou o Alentejo, que começa a perceber que o caminho da regeneração pode ser extremamente importante, que possa seguir este caminho com uma maior independência face às políticas nacionais. Para explicar isto em caso concreto, por exemplo, diz-me se estou a falar bem, aquele dinheiro que este território pode distribuir, então em vez de distribuir, por exemplo, Baixo Alentejo para monoculturas, para não plantar árvores, para estas coisas que nós sabemos no conceito da regeneração que estão erradas, poder este território definir todo o caminho da regeneração dos solos específicos desse território. Sabes, é isso? Lídia, às vezes há um bocadinho o equívoco, assim, não é que haja políticas para as monoculturas, as pessoas têm a liberdade de escolher e muitas vezes vão escolher aquilo que é mais fácil e que o mercado Ou que permite. conhecem. O que muitas vezes não existe é também as políticas que incentivam o contrário e é isso que é importante. Ok. E principalmente que, em primeiro lugar, deem apoio à transição. Isso é que é importante, porque nenhum agricultor vai mudar, tem qualquer coisa instalada. Foi assim que eu aprendi. O agricultor não é nenhum criminoso que está ali a tentar estragar o ambiente. Ele só quer produzir comida e tem que ganhar a vida como toda a gente. E foi assim que o ensinaram a fazer. Agora, se nós chegamos à conclusão que é possível, em primeiro lugar, que é possível alimentar, que é um mito esta história de que alimentar o mundo precisa disto. Sim, nós precisamos de alimentar o mundo, mas há muitas maneiras de alimentar o mundo e podemos fazê-lo de uma forma diferente. Agora, para fazer essa transição, e aí sim é que as políticas são importantes, a política tem que apoiar a transição e se calhar ser muito mais baseada nos resultados. Então uma recomendação é essa, é sim, de conseguir, para já, quantificar resultados com outras medidas que não aquelas que têm sido agora, por exemplo, incluir o grau de nutrientes, a saúde que resulta do sistema alimentar, que nós neste momento não podemos exatamente dizer que o indicador que meça a saúde é qualquer coisa que prova que o sistema atual é bom. Isso eu acho que não podemos... É difícil dizer, quando temos tantas pessoas com tantas doenças que estão associadas à maneira como se alimentam e ao estilo de vida, é muito difícil. Portanto, no fundo, é conseguir julgar, ou digamos, ter uma forma de avaliar aquilo que nós estamos a fazer no sistema alimentar numa lógica holística, é isso? A saúde das pessoas, a saúde do solo, o bem-estar das comunidades, o acesso àquilo que nós precisamos todos. É isso? É isso, sim, mas mesmo ao nível do solo e da parte agrícola há coisas muito concretas, não é? E do próprio ecossistema que poderiam estar a ser premiadas. Quando nós estamos, aliás, se calhar se juntarmos a isso, premiar, financiar, porque é mesmo preciso um apoio e financiamento à transição, para quem precisa de mudar de sistema. Sim. É preciso premiar os que já estão a fazer, premiando-os a partir dos resultados que estão a conseguir trazer, não é? E nesse aspecto eu acho que seria muito interessante que houvesse que os agricultores fossem considerados, estão a fazer serviço público, tal como alguém da função pública da paisagem trabalha, também. Está no serviço público, o agricultor está no serviço público. Porquê? Porque é ele que nos dá a alimentação, mas que, quando trabalha bem, está a contribuir para termos mais água, mais nutrientes, está a contribuir para todo o círculo de reciclagem de nutrientes. Então, está a contribuir para uma paisagem equilibrada, não é? Que ele sozinho, as pessoas às vezes não têm a mínima noção da importância que um bom agricultor e um agricultor regenerativo dá-nos de comer, produz água, a água também se planta, produz água, produz nutrientes, produz biodiversidade. Então, porquê que esta pessoa tem que vender produtos e, em primeiro lugar, não é pago pelo serviço que está a fazer à sociedade? E nomeadamente, porque há muito aquela coisa dos agricultores que estão sempre a receber fundos, levam os fundos todos, se calhar em vez de receberem subsídios, na verdade, deveria ser pago o seu serviço, mas não é incondicional. Eu diria que é quase como se tivessem um rendimento que lhes é assegurado, não é? Para tomar em conta do terreno, é condicional, do território. está condicionado ao facto de eu estou a produzir alimento ao mesmo tempo que eu estou a produzir os serviços de ecossistema que o planeta precisa. E que todos nós, pessoas, humanos e outros seres vivos, precisam, e os próprios círculos naturais precisam para que o planeta se autossustente. E eles deveriam ter. E, portanto, para mim, essa é uma das medidas de política mais importantes. Para termos isso, muito interessante. Eu começaria por termos uma Secretaria de Estado
para a transição agroecológica e alimentação sustentável. Na direção da regeneração. Quando falas de transição, estás a falar de transição para a regeneração. Sim. Chamar-lhe assim. Eu acho que estas duas políticas, portanto, mudar a forma como aplicamos alguns dos financiamentos à agricultura, dando poder de base local, Secretaria de Estado da Transição Agroecológica, seriam aspectos muito importantes. E depois ter políticas com programas específicos que já acontecem alguns hoje em dia, e é mesmo a partir daí que se está a formar todo este território regenerativo, que são os programas para a coesão não urbana, os tais PROVERs, a intervenção territorial integrada da água e serviços de paisagem. Isto são tudo programas que já existem, não é? Que já existem. Agora, estes programas muitas vezes têm dotações financeiras baixíssimas. É quase como, tomem lá, vão lá brincar um bocadinho ao desenvolvimento, entretenham-se lá aí com as vossas... Mas depois não há aprendizagem desses... Portanto, eu acho que quer dizer, há uma aprendizagem do território, mas precisa de se passar... Se a dotação é muito baixa, faz sentido numa lógica de piloto, mas quando já sabemos que essa é que é a forma eficaz de fazer com que o território consiga fazer esta transição, então se calhar é melhor aplicar mais fundos a este trabalho. Mas isso é que nunca acontece. Quantos programas pilotos fantásticos já aconteceram no interior do país que toda a gente considera que foram programas belíssimos e que depois não foram continuados? É quase do género, deixa-os lá brincar um bocadinho, mas não lhes dês demasiado poder às comunidades locais. Porque senão mudas o sistema e o sistema está como está e a gente... Como é que se diz? Melhor o diabo que eu conheço, não é? Exatamente. Sabemos que está mal, mas melhor não mexer nele. Pronto, então se resulta bem, porque não um bocadinho mais de audácia e coragem política para mudarmos o sistema? Para fechar esta conversa numa nota muito positiva tu tinhas trazido, com o projeto Alvelal e com a Common Land, que há este pilar da inspiração. Então, para nós podermos conseguir mudança, e a mudança sabemos que se há inspiração é muito mais provável acontecer, como é que tu vês que podemos fazer uma recomendação através deste pilar da inspiração para conseguir mais dedicação da parte também das verbas, do qual é a dotação dos orçamentos para tudo o que são os projetos que vão apoiar a transição para a regeneração? Como é que tu achas que nós poderíamos atuar aqui neste caminho e já? Eu acho que aqui o que eu deixo é um convite à participação. Porque eu acho que todas as pessoas, sejam de empresas, de entidades públicas, agricultores, pessoas da área da educação, que começam a fazer este caminho e a perceber que existem outras possibilidades e que a colaboração e a regeneração permite que haja um caminho diferente. E quando vê isso pela demonstração e entra neste ecossistema colaborativo em que estamos a pensar e mudamos a nossa mentalidade e conseguimos perceber que há a possibilidade de termos um mundo melhor, nós não precisamos de fazer mais nada, porque cada uma dessas pessoas que entende isso passa a ser um ativo participante, não é? E um ativo positivo na mudança. No processo. E o que nós precisamos é só disto, é que as pessoas tenham a capacidade de ser honestas, pelo menos virem tentar perceber se existe ou não outra forma de fazer as coisas. Ok? E o convite que deixo é só este, é tão simples, é só porque não estão a decorrer por todo o país e, portanto, nós falamos aqui muito do nosso processo, mas humildemente o nosso processo é apenas um dos que é muito inspirado por tantos outros que decorrem no país. E os outros inspiram-se pelo vosso, não é? Portanto, exato. Portanto, a cada um, onde estiver, que procure parar de olhar para os outros como um inimigo, ou como aquela pessoa que nunca vai deixar, ou aquela entidade, ou esta Câmara, não, alguma vez esta Câmara, como é que vocês trabalham com a Câmara? As câmaras são impossíveis, ou este ministro, isto... Não, todas as pessoas normalmente estão em determinada posição porque querem fazer melhor. Às vezes deixam-se contaminar por outras coisas, mas vamos acreditar que é possível fazer melhor e todos tentar dar o nosso passo. Acreditando eu que não precisamos só da ação individual, precisamos de mudanças políticas, mas também para as mudanças políticas temos nós que acreditar e mostrar e demonstrar que é possível outros caminhos, seja através da ciência, seja através da ação prática, do trabalho no terreno que mostra que há outras respostas. E agora, não só a dimensão política, a dimensão no nosso, mais íntimo, na nossa vida do dia-a-dia, Marta, o que é uma recomendação que podemos deixar no sentido deste caminho que é preciso fazer para termos um planeta mais regenerativo, um sistema alimentar com mais regeneração por defeito a acontecer?
O que é um passo mais pessoal, mais íntimo? Eu sei que a compostagem é um deles, não é? Que é, não ponham as coisas molhadas, frescas, restos, talos, não ponham no lixo, ponham no composto. Mas o que é que são passos, se calhar, mais... Eu, se calhar, o primeiro é ter a humildade de querer entender a natureza. Eu acho que muitos dos problemas que nós temos hoje em dia advêm da nossa arrogância de achar que nós, enquanto bicho-homem ou bicho-mulher, vamos ser sempre mais inteligentes do que a natureza. E a verdade é que estamos para um caminho que é realmente perigoso e assustador. Eu acho que pela primeira vez eu, nesta altura e nesta fase, sinto algum receio por nós enquanto humanidade, do que até onde a nossa arrogância nos pode levar. E eu acho que só temos que dar um passinho atrás, olhar a natureza. Não temos que nos tornar todos abraçadores de árvores, mas temos que olhar e entender que a natureza, ela funciona de uma forma tão inteligente, vamos ser tão inteligentes como a natureza. Ok. É muito bonita a tua recomendação, porque é óbvia, mas de certa forma nós, quando vamos à natureza, muitas vezes estamos a consumi-la, não estamos a observá-la, e portanto vejo muito isso subtil, mas um bom passo. E ainda porque estamos com fome, vamos almoçar. O que é que tu ainda sentes que querias dizer nesta conversa? Que se calhar eu não te perguntei, ou se calhar não tiveste a oportunidade de dizer, e não pode demorar meia hora. Sim. Não, eu acho que a conversa não tem assim muito mais para acrescentar que depois não desate a desenvolver e a passar meia hora. Eu acho que se calhar não falámos de uma parte que eu acho que é muito importante, que é o caminho que se faz, como é que de pequenas experiências pilotos podemos fazer um scale-up a nível regional. E de como, sabes que dentro do nosso caminho, e nomeadamente até a parte da Horta da Malhadinha, uma das coisas que mais ouvimos é, sim, mas primeiro era, não, isso é impossível, não vai dar. Depois, não, isto é possível porque são 2 hectares e é pequenino, não é? A nossa experiência é pequena porque nós só tínhamos aquela terra, era o que fazíamos, era a nossa pequena área de experimentação. Cada um tem que encontrar, ou seja, a nossa experiência foi-nos mostrando que o caminho, quer ao nível da agricultura regenerativa, do turismo regenerativo, como estamos a trabalhar, do envolvimento da comunidade e desenvolver, como fizemos na ESDIM, com 70 stakeholders do território, em que chegámos à conclusão que a visão que temos para o território é viver uma comunidade próspera e inclusiva que colabora para o desenvolvimento regenerativo do território. Então, e essa visão estar a ser materializada por planos de ação conjuntos, por vários projetos em que estamos todos a colaborar. E ninguém está sozinho. Exatamente. Então, eu acho que essa componente que não exploramos tanto, mas que eu também acho que a Isabel, quando estiver cá, pode falar muito sobre estes programas e estes projetos, que nos mostraram, mais uma vez, isso eu já disse, mas não ficou demonstrado porque não falámos desta parte, mas como a colaboração, a ausência de egos, o não estarmos cada um simplesmente a pensar, cada um a querer tenho que ser melhor do que o outro, eu tenho que me diferenciar. Vivemos numa comunidade de influenciadores sim, e cada um quer ser parte de um sistema. Influenciador popular. E em vez de ser esse influenciador que recebe muitos likes, sermos todos uma comunidade de pessoas que se influenciam para fazer melhor umas às outras e que vivem a vida real fora dos ecrãs, a colaborar e a conseguir o melhor para o seu território, a dar com o território no seu melhor. No seu melhor. Obrigada. Obrigada, Marta. Olivia. Super, mesmo bom. Dá aqui um abraço.